Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, amanhã 21h30, Vasco e Dragão, Atlético Goianiense. Todos os ingressos vendidos, né? Próximo jogo contra o Galo, já tem 10 mil vendidos. E depois a gente sai para jogar contra o Cuiabá, né? Vamos pensar aqui que a gente tem que ter um rendimento bom, né? Pensando em arrecadação. Acho que é muito difícil para a Libertadores. Se ela vier, que eu acho que não vem, ok. Mas é focar na Sul-Americana, pelo menos conseguir aí 7 pontos desses 9 aí, para arrecadação, né? Para que o Vasco se mantenha na posição que está e fature bem, né? No brasileiro. A gente estava em nono, era quase 30 milhões. Depois ficamos para 10º lugar e tal, vai diminuindo. Então segurar essa grana aí, né? Bom, notícias dão aí que o Pedrinho, que o Felipe, o interino, né? Vai colocar Payet e Coutinho juntos. Logo logo que o Coutinho foi contratado, né? Todo mundo pode jogar junto, jogador bom tem que jogar, os outros vão temer, vão respeitar. Porra nenhuma. Passaram o carro em cima do Vasco, com Coutinho, com Payet, com diabo a 4, como se diz por aí, né? Só incauto, o bobalhão, um cara que não acompanha futebol, hoje, sem 3 volantes, pelo menos, né? De marcação, e botando o Payet para jogar na frente, junto com o Verratti, por exemplo, poderia se pensar em colocar os dois juntos. 3 volantões, Coutinho no meio, na frente Payet e Verratti, um exemplo. E olha assim, mesmo assim, 3 jogadores com baixíssima intensidade para recompor aí na transição defensiva, na linha média. Você colocando o Payet como segundo atacante, ambos não têm velocidade, né? Nem o Payet e nem o Verratti. E aí o arco, que seria o Coutinho, vai jogar flecha para quem? Pro Payet, pro Verratti. Tem que ser um outro tipo de jogo. Não seria mais aí uma linha média com transição rápida, porque não tem como. 3 volantes para marcar, por causa do Coutinho, do Payet e do Verratti. E como é que você vai criar uma situação para ter uma transição rápida? Não vai ter, né? Então, quando você cria uma situação, você abre mão de outra. Isso é o futebol, né? Então, pensar nessa situação de você colocar Payet e Coutinho juntos, se fosse o caso, que eu acho que não joga junto, até porque nessa situação que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Vasco, de vez em quando, faz partidas boas com uma transição. E aí a gente não teria, né? Couto, Payet, Verratti, esses 3 na fase ofensiva, desses 3 volantes, qual poderia ajudar e não sobrecarregar na transição defensiva? Complicado demais. Não é só falar que é possível e tal. Tem que pensar um pouco, né? Mas eu não vou me estender muito nisso, não. Deixar a cargo do Felipe aí. Vamos ver a visão dele, né? Para o jogo. Edmundo, Pedrinho, Marcelo Santana. Não, o Felipe é muito preparado. Vamos ver aí a leitura que ele está fazendo desse time do Vasco para escalar 11 aí contra o Atlético Goianiense. E é o último colocado. Mas sofremos demais para passar na Copa do Brasil e nos Jogos do Brasileiro também. Melhor, no Jogo do Brasileiro, no primeiro turno, né? Porque eles tinham uma transição ofensiva rápida. E o Vasco com aquele problema, né? Sempre daquele buraco no meio de campo e poucos homens voltando, né? E os nossos volantes e zagueiros correndo muito para trás, os zagueiros afundando na área, né?
os volantes não tendo como marcar o segundo terço inteiro, ficava ali um jogo feio, o Vasco sofrendo à torta e à direito, né? Então, como o Felipe vai fazer isso, eu não vou dizer aqui, não sou vidente, mas essa história de jogadores bons, tem que jogar juntos, tal, depende. Temos aí o problema da questão que eu falei, né? A gente não teria transição rápida, não teria as flechas, não teriam as flechas para o arco, né? E o Vasco não joga posicional, não sobe linhas ao mesmo tempo, a zaga segura, o Maicon e o Léo, parece que dizem que vai jogar o Luiz Gustavo. Vamos ver aí, né? Então, vamos encerrar esse ponto aqui de Felipe, de Payet e de Coutinho, se jogam juntos. Aguardar aí o posicionamento oficial do time para amanhã, 21h30, né? O Vasco olhou para o rival dele em São Paulo. O Vasco olhou para um time de São Paulo, né? Rival do Palmeiras. O Corinthians não é meu rival, porra. O Vasco olhou para um time de São Paulo e viu lá, pô, que é? 7 milhões de investimento da torcida, alavancados pela torcida principal lá, né? A Fiel, 7 milhões em 24 horas para ajudar lá nas despesas e tal. Uns dizem que é para pagar, para abater 710 milhões da Arena. Outros dizem que é para bater outros valores que o Corinthians deve, mais de 1 bi, sem ser da Arena, e etc, né? E mais essas contratações aí malucas, né? O Memphis, isso custa dinheiro. Mas eu não vou falar aqui de Corinthians, vou falar de Vasco. Acho que também seria possível aqui no Vasco. Mas aqui eu tenho um grande problema, né? Lá atrás, a Força Jovem sempre ficou a favor da 777. Dinheiro, entra pra cá dinheiro, não sei o quê. Rumores no sentido de que quem fosse contra a 777 teria problemas, né? Isso é o que dizem por aí. E lá a 777 abriu os portões para a Força Jovem naquela época, né? Houve aquele protesto lá e etc e tal. Então não sei se seria uma boa ser feito aí esse engajamento, essa vaquinha pela Força Jovem, não sei, né? Não está muito legal aí de credibilidade nesses dois pontos. Ela deveria ter batido no Salgado, deveria ter batido na 777, nunca fez isso, né? Então, é possível? Quem faria isso? Não sei. Mas teria que ser alguém com credibilidade, uma forma de ajuda crível, né? Se fosse junto à Caixa, um contrato para que só o órgão destinado pudesse levantar os valores. Dinheiros entrando, ninguém tira, só o órgão destinado. Eu destinei para pagar o RCE, eu destinei para pagar dívida civil, destinei para pagar CT, para o empreiteiro do CT, depois que fizeram a obra toda, né? É possível isso. A Caixa ela pode ficar com o dinheiro seu, né? Que você está arregimentando aí através de uma vaquinha online, e ocorrendo a condição, né? Você condição termo, bota termo, aquele termo lá específico, né? Aquele dinheiro é soltado para aquele órgão credor, né? Para aquela rubrica ali que foi feita para que o Vasco honrasse um valor tal. Mas é possível sim que haja isso. O Vasco não tem torcedores, a quantidade de torcedores do Corinthians, nem do Flamengo aqui. Às vezes o pessoal vem aqui e comenta, não tem. Já viajei por aí, eu sei que não tem. Flamengo e Corinthians têm mais torcedores que o Vasco. Mas o Vasco ficaria em terceiro, quase brigando com o Corinthians. À frente de São Paulo, à frente de Palmeiras, pode ter certeza disso, né? Mas eu acho que há sim uma possibilidade, uma viabilidade imensa para que isso ocorra. Mas sequer alavancamos o sócio torcedor, né? A incompetência, o associativo terceirizou isso para que houvesse um aumento de sócio torcedor e nada até agora, nada, né? A gente não vê aí uma alavancada como deveria, né? Até por conta dos resultados, né? Coutinho veio, salvo engano, de 30 e poucos mil para 60 e poucos mil,
70 mil, mas não performou e tal, o pessoal dá aquela... o pessoal amolece, né? Não vê o retorno do craque, que investiu lá e tal, a barreira vai virar baile e tal, até porque erro de vocês, preparação física, médica, fisiologia, que queira falar, né? Colocaram o Coutinho muito antes da preparação física dele, né? Sempre falo aqui, reitero, nunca vi jogador com quebra na barriga, isso é um absurdo, né? Já não jogava, sei lá, 4, 5 anos, não performava 4, 5 anos com bom futebol, né? Erros e mais erros. Mas, fechando aqui, né? Só para resumir a questão, olho vivo no que o Felipe vai fazer, né? Como interino, e pontuei, Coutinho e Payet juntos, é possível. E agora a questão da vaquinha, é possível também? Você ajudaria? Você faria? Dependeria de quem fosse intermediar essa situação? Vamos lá, né? Se gostou do comentário, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.